Olá pessoal, nesse vídeo eu vou discutir e obter a solução do oscilador amortecido. Em particular, eu vou considerar um oscilador cujo amortecimento é proporcional à velocidade. E a gente vai discutir os três casos possíveis, que são o caso com amortecimento fraco, com amortecimento forte e o chamado amortecimento crítico. Vamos pegar um sistema massa-mola, sistema unidimensional, então só tem o eixo X. Imagine que a superfície desse bloquinho de massa M e essa superfície aqui sejam perfeitamente lisas, e aí a gente derrama um líquido lubrificante aqui. A força que esse líquido lubrificante vai fazer sobre o bloco é proporcional à velocidade. A mola atuando sobre o bloco tem constante elástica K, e a gente vai assumir que a origem do sistema de coordenadas, o zero, na coordenada x, é exatamente no ponto onde o bloco não sente força da mola. Ela não está nem comprimida nem esticada. Então a lei de Hooke, nesse caso, é simplesmente menos k vezes x. Então, segundo a lei de Newton, no bloquinho, força externa sobre o bloco é lei de Hooke, menos k vezes x, e a força resistiva, menos bv. Notem que se o bloco possui velocidade positiva, está indo para a direita, esse menos está dizendo que a força é para trás. Estou assumindo que esse b é sempre positivo. Se a velocidade é negativa, o bloco está indo para a esquerda, coloca esse sinal aqui e a força fica positiva, para a direita, sempre contrário ao movimento. Tudo isso aqui igual a massa vezes aceleração. Essa aceleração eu vou escrever como x, dois pontos. Então, reescrevendo essa equação, passar tudo para o lado direito. M, x, dois pontos, mais b, essa velocidade eu vou escrever como x ponto, mais k vezes x, igual a zero. Vou dividir tudo pela massa, fico com x, dois pontos. Aqui eu vou ficar com b sobre m. Esse b sobre m eu vou chamar de 2 gama. Cuidado, alguns autores chamam de gama. Eu resolvi chamar 2 gama. X ponto mais, aqui eu tenho k sobre m, eu vou chamar de ômega zero ao quadrado. X igual a zero. Então, estou fazendo gama igual a b sobre 2m e ômega zero igual a raiz de k sobre m. E aí eu quero resolver essa equação. Notem que a gente não está resolvendo um sistema geral, qualquer oscilador amortecido. A gente pegou um caso particular. Se eu pegasse outro sistema, outro oscilador amortecido, a equação diferencial ia ser diferente, a gente teria que resolver aquela equação diferencial. Então a gente vai se concentrar na solução dessa aqui. Notem que é uma equação de segunda ordem, ela é homogênea e ela é linear. Vejam o vídeo passado. Então a gente vai propor uma solução do tipo x igual a e na lambda t, onde esse lambda tem que ser determinado. Vou pegar esse x e jogar nessa equação, e aí eu descubro quem é o lambda. Preciso calcular a derivada primeira e a derivada segunda. A derivada primeira, x ponto, cai o lambda e fica a própria exponencial, que é o próprio x. Lambda x. A derivada segunda cai mais um lambda, então fica lambda ao quadrado, x. Jogo tudo na equação diferencial. Fiquei com lambda ao quadrado x mais 2 gama lambda x mais esse termo ômega zero ao quadrado x igual a zero. Coloco o x em evidência e eu tenho lambda ao quadrado mais 2 gama lambda
mais ômega zero ao quadrado vezes x igual a zero. Eu quero uma solução não trivial dessa equação. Então, quero uma solução tal que o x não seja identicamente nulo. Ou seja, esse parênteses aqui precisa ser igual a zero. E aí eu vou resolver para lambda. Então, uma equação de segundo grau para lambda, uso Bhaskara. Então, lambda é igual a menos 2 gama mais ou menos raiz quadrada de 4 gama quadrado menos 4 vezes ômega zero ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Ou seja, o nosso lambda é igual a menos gama mais ou menos, tiro esse 4 para fora, cancela com esse 2, vai sobrar raiz de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Raiz de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Vamos analisar algumas coisas agora. A primeira coisa, esse gama ele tem a mesma unidade do ômega zero. Se eu estou somando ou subtraindo os dois, então eles têm a mesma unidade. Ômega zero tem unidade de frequência, 1 sobre segundo. Esse gama tem unidade de frequência, 1 sobre segundo. O nome dele é justamente coeficiente de amortecimento. Então é ele que vai me dizer qual caso tem mais amortecimento, qual caso tem menos amortecimento. Observa que ele é dado em termos desse B. E esse B é o que está me caracterizando a força de amortecimento. B é sempre positivo, massa é sempre positiva, então gama é sempre positivo. O gama é sempre positivo. Agora esse ômega zero é raiz de K sobre M, também é sempre positivo, mas eu tenho um sinal de menos aqui na frente. Então, isso que está dentro da raiz pode ser positivo, pode ser nulo ou pode ser negativo. Então, vamos separar isso em 3 casos. O primeiro caso, que a gente vai chamar de subamortecimento ou amortecimento fraco, é quando o coeficiente de amortecimento é menor que ômega zero. Portanto, gama é menor que ômega zero. O nosso ômega zero, a frequência natural do oscilador, funciona agora como um ponto de referência para o amortecimento. A gente vai dizer que o amortecimento é fraco ou forte comparando o valor de gama com o valor de ômega zero. Então, nesse caso subamortecido, esse termo é menor que esse, logo o que está dentro da raiz é negativo. Então, a gente vai escrever assim: lambda é igual a menos gama, mais ou menos, raiz de menos ômega zero ao quadrado, menos gama ao quadrado. Ou ainda, menos gama, mais ou menos, i, lembrando que i ao quadrado é menos 1, vezes, vamos chamar de ômega 1, onde estou definindo agora ômega 1 é igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado. Notem que isso é um número positivo. Além disso, esse ômega 1 é menor que ômega zero. Agora eu vou pegar esse lambda que eu encontrei duas soluções distintas para lambda e vou escrever a solução geral dessa equação aqui. Vou pegar o lambda e substituir nessa exponencial. Lembrem do vídeo passado, é uma equação de segunda ordem, então eu preciso de duas soluções linearmente independentes. Uma solução vai ser
x igual a E na menos gama mais I ômega 1 vezes T. E a outra solução vai ser E na menos gama menos I ômega 1 vezes T. Fica como tarefa para vocês verificar que essas duas soluções são linearmente independentes. Calculem o Wronskiano e verifiquem que ele é diferente de zero. Então, a solução geral da nossa equação diferencial é x de t igual uma constante a e na lambda t. Então, menos gama mais i ômega 1, tudo isso vezes t, mais outra constante e na segunda solução para lambda vezes t, menos gama menos i ômega 1 vezes t. Nessa solução, o a e o b são quaisquer números complexos. Mas lembre que esse x é uma distância, então ele é um número real. Então, impõe a condição que x é real, ou seja, x é igual ao complexo conjugado de x. Isso implica, faço como a gente fez no vídeo do movimento harmônico simples, isso implica que o b é igual a estrela. Então, essa solução eu posso escrever assim: x de t igual... Vou pegar essa exponencial de menos gama t, que aparece nos dois termos, e colocar em evidência. E na menos gama t, vezes primeiro termo a e na i ômega 1 t, e o segundo termo a estrela e na menos i ômega 1 t. Também como a gente fez no vídeo de movimento harmônico simples, esse a continua sendo um número complexo. Eu vou escrever ele assim, forma polar para ele. Uma magnitude, um módulo, esse módulo eu vou chamar de, por conveniência, um número real a sobre 2, vezes e na i vezes θ, onde esse θ é outro número real, qualquer número complexo a, consigo escrever dessa maneira aqui. Quando eu jogar aqui e aqui, vai aparecer uma exponencial de iθ aqui, uma exponencial de menos iθ aqui, e dividido por 2. Vai ser justamente o cosseno. Então, eu consigo escrever esse x de t como uma constante a real, exponencial de menos gama t, cosseno de, agora cuidado, ômega 1 t mais θ. Então, só usei a fórmula de Euler aqui. Essa é a solução geral, ou uma maneira de escrever a solução geral para esse oscilador. Observa que eu posso escrever também em termos de seno. Basta deslocar, colocar um θ' aqui. A diferença entre o seno e o cosseno é uma defasagem de π sobre 2. Quem usou b sobre m igual a gama, não colocou esse fator 2 aqui, vai pegar um fator 2 aqui nessa exponencial. Tá? Fazer a mesma solução. Notem que essa solução também oscila, só que agora ela não oscila mais com frequência ômega 0. A frequência é ômega 1, e o ômega 1 é diferente de ômega 0. Ele é menor que ômega 0. Quanto maior for o amortecimento, maior for o gama, menor vai ser esse ômega 1. Mais devagar esse oscilador vai oscilar. Além disso, a amplitude dele não é mais constante. Ele oscila com frequência ômega 1 e amplitude que vai decaindo exponencialmente. A gente pode ver todo esse termo aqui, a vezes a exponencial,
como uma amplitude que depende do tempo. Além disso, quanto maior o amortecimento, maior o gama, mais rápido cai essa amplitude ou essa modulação. Aqui eu tenho um aplicativo que simula o movimento de um oscilador amortecido. Eu escolhi um amortecimento proporcional à velocidade e aqui eu posso mudar alguns parâmetros, mudar a massa do bloco, a constante elástica. Então, mudando esses dois, eu estou mudando o ω0, a frequência natural. Posso mudar a amplitude de oscilação. Aqui, nesse aplicativo, ele está chamando de amplitude, mas isso aqui, na verdade, que ele tem aqui é a posição inicial do oscilador. Observe que quando eu mudo aqui, ó, eu estou mudando o deslocamento inicial do oscilador. Certo, coloquei aqui. E posso mudar a velocidade inicial. O máximo para a esquerda até o máximo para a direita. Vejam na setinha aqui a velocidade inicial mudando. Vamos colocar aqui. E coloca para oscilar. Aqui eu consigo escolher também o amortecimento. Toda essa região que vai de 0 até aqui é o amortecimento fraco, no nosso caso, subamortecido. Então vamos colocar um meio termo. Então vamos escolher esse valor aqui. E aqui eu tenho como a massa se desloca e a posição em função do tempo. Observa que passou pouco tempo, isso aqui já parou de oscilar. O decaimento exponencial foi bem grande, porque eu escolhi um amortecimento grande. Vamos diminuir o amortecimento. Agora ele deve oscilar mais vezes, ainda assim decaindo exponencialmente. Se eu diminuir bastante, ele vai decair bem mais devagar. E se eu aumentar bastante o amortecimento, ele decai muito rápido. Praticamente a gente não vê oscilação nenhuma, né? Notem ainda que nessa solução geral, o A e o θ são reais e a gente determina eles usando condições iniciais. Então, normalmente a gente precisa da posição no instante zero e da velocidade no instante zero. Aí a gente determina quem é A e θ. O próximo caso é o que a gente chama de superamortecimento. Então, corresponde ao caso em que γ é maior que ω0. Portanto, o número que está dentro dessa raiz é positivo. Então, superamortecimento ou amortecimento forte, γ maior que ω0. O lambda, solução da equação característica, vai ser menos γ, mais ou menos, e aquela raiz eu vou chamar de ω2, ou seja, ω2 igual a raiz de γ ao quadrado menos ω0 ao quadrado. Isso aqui é maior que zero e é menor que γ. E agora eu vou escrever a solução geral. Então, x de t é igual a uma constante vezes e na lambda t. Então, e na menos γ mais ω2 t. Mais outra constante, e na segunda solução, menos γ menos ω2, tudo isso vezes t. E aqui nessa solução, o A e o B são quaisquer números complexos. Mas o x é um número real, é uma distância. Então, novamente, a gente impõe que x é igual a x
complexo conjugado. A gente pode fazer isso. Notem agora que essas exponenciais não têm o número imaginário i aqui. Todo o argumento da exponencial é real. Então eu vou ficar com, vamos fazer esse caso, a exponencial, isso aqui é lambda t, uma das soluções, vamos chamar de lambda 1, mais b e na lambda 2t, tem que ser igual ao complexo conjugado. A estrela e na lambda 1t, mais b estrela e na lambda 2t. E na lambda 1t é linearmente independente de e na lambda 2t, então a gente compara os termos linearmente independentes. Estou comparando esse termo com esse aqui, ou seja, a igual a a estrela. E, comparando esse termo com esse, b é igual a b estrela. Essas duas equações estão dizendo para a gente que a e b não são quaisquer números complexos, eles são números reais. Então, a solução final, posso escrever assim, vou colocar em evidência esse e na menos gama t. Então, e na menos gama t, uma constante real, a e na ômega 2t, mais outra constante real, b, vezes e na menos ômega 2t. Essa é a solução geral. Novamente, tenho dois parâmetros a serem determinados e a gente determina a e b usando as condições iniciais. Então, basta resolver o sistema x0, posição no instante inicial é igual a x de 0, pega esse x, coloca t igual a 0, e v0, velocidade inicial, é igual, pega esse x, deriva uma vez, coloca t igual a 0. Eu tenho a solução aqui, faço isso, não é difícil. O a vai ser x0 vezes gama mais ômega 2 mais v0, tudo isso sobre 2 ômega 2. E o b vai ser x0 vezes ômega 2 menos gama menos v0. Tudo isso sobre 2 ômega 2. Eu já vou mostrar novamente como é o gráfico dessa solução, mas antes vamos notar, posso pegar a solução como ela está escrita aqui, ó. É a mesma que está aqui embaixo. Os argumentos dessas exponenciais, ambos são negativos, então os dois termos são exponenciais que decaem. Lembra que ômega 2 é menor que gama. Então, estou pegando ômega 2, subtraindo algo que é maior que ele, vai dar uma exponencial negativa. E aqui eu tenho menos gama e menos ômega 2, então também ficou negativo. Então, tenho duas exponenciais que vão a zero e não vão oscilar. Dá para mostrar que esse oscilador, no caso fortemente amortecido, ele até consegue cruzar a posição de equilíbrio, o zero, mas se ele cruzar, ele vai cruzar apenas uma vez. E isso acontece se e somente se o V0 sobre x0 é menor que menos gama mais ômega 2. Então, quando isso aqui acontece, o oscilador cruza a origem, que é a posição de equilíbrio, e ele cruza apenas uma vez. Então, isso a gente não pode chamar de uma oscilação, né? Vamos ver uma simulação. Está aqui o aplicativo. O que eu fiz agora, eu mudei o amortecimento para essa região aqui, que é chamada de
superamortecimento. A gente vai ver que o deslocamento do oscilador ele não corresponde a uma oscilação. Por exemplo, observe como ele saiu de um deslocamento grande e ele foi caindo devagarinho até chegar no equilíbrio. A curva, a posição, não cruzou a origem. Aqui está o zero. Eu posso mudar os parâmetros aqui, o deslocamento inicial, a velocidade, e eu tenho outras curvas. Observem como ele não cruza o ponto de equilíbrio. Vamos mudar a velocidade. Vamos fazer mais uma opção. Vamos colocar a posição inicial o menor valor possível e a velocidade inicial o máximo para a direita. Ele sobe um pouquinho, mas vai até a origem. Agora eu quero fazer o oscilador cruzar a origem. Então eu tenho que satisfazer essa condição aqui. O número da direita é negativo, o da esquerda tem que ser negativo também. Eu vou pegar V0 e X0 com sinais trocados. Eu garanto que essa razão é negativa. Além disso, como esse número tem que ser menor que esse, eu vou pegar um x0 bem pequeno e um v0 bem grande em módulo, com sinais trocados, de modo que esse número aqui seja bem negativo. Aí eu garanto isso aqui. Ainda vou escolher um gama pequeno e um ômega 2 pequeno. Eu quero um número negativo de pequeno módulo aqui e um número negativo de grande módulo aqui. Então eu posso conseguir isso assim. Aqui está a posição inicial, coloquei no menor valor possível e ela é positiva, está à frente da posição de equilíbrio. Então a velocidade inicial tem que ser para a esquerda, negativo, sinais trocados, maior valor possível. Aqui eu coloco o M, o maior valor possível, e o K, o menor valor possível, de modo que raiz de K sobre M vai ser muito pequena, a frequência natural ômega 0 muito pequena, e eu escolhi um amortecimento, o menor valor possível, nesse domínio de superamortecimento. E aí vamos ver como é que fica. Observem que cruzou a origem uma vez e voltou para a origem, não cruza de novo, só cruza uma vez. Se eu aumentar um pouco o amortecimento, não muda muita coisa, vamos aumentar bastante. Ó, agora não conseguiu nem cruzar o amortecimento, porque provavelmente já não estou mais satisfazendo aquela condição que eu mencionei agora há pouco. E o último caso é o chamado amortecimento crítico. A gente considerou gama menor que ômega 0, gama maior que ômega 0 e agora gama igual a ômega 0. Esse é o amortecimento crítico. Agora tem uma sutileza. Lembrem que eu tinha lambda igual soluções da equação característica menos gama, e aí eu tenho mais ou menos raiz de gama ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado. Se gama é igual a ômega 0, essa raiz foi embora. E eu fiquei com uma solução degenerada. Tem uma equação de segundo grau, existem duas soluções, mas as duas são iguais, são degeneradas. Eu não posso escrever a solução geral agora como sendo E na menos gama T. Eu preciso de outra solução linearmente dependente, a gente viu no vídeo passado. Então, aqui eu tenho um caso degenerado. E aí as duas soluções linearmente independentes vão ser E na menos gama T
essa aqui. E a outra é t vezes e na menos gama t. Então, fica como exercício pegar essa solução aqui e jogar na equação diferencial, que é essa daqui. Vai ser solução. Fica também como exercício mostrar que essas duas soluções são linearmente independentes. Vocês vão calcular o Wronskiano e isso aqui vai dar diferente de zero. Então, a solução mais geral é x igual uma constante e na menos gama t mais outra constante t e na menos gama t. Notem que esses a e b são quaisquer números complexos, mas a gente faz a mesma coisa que a gente fez no caso anterior. A gente impõe que x seja real. Isso implica que a e b são reais. Como que a gente determina o a e b? Condições iniciais, novamente, resolver esse sistema. Posição no instante inicial é igual a x de zero. Velocidade no instante inicial igual a x ponto de zero. As soluções para esse sistema são a igual a x0 e b igual a gama x0 mais v0. Novamente, essa solução aqui não é uma solução que oscila. Eu não tenho exponenciais oscilatórias aqui. E acontece algo como aconteceu antes. Se esse oscilador cruzar a posição de equilíbrio, a origem, ele vai cruzar apenas uma vez. E isso ocorre se, e somente se, a seguinte condição for satisfeita. V0 sobre x0 tem que ser menor que menos gama. Depois eu vou querer mostrar na simulação um caso em que isso é verdade. Então eu vou pegar, aqui eu tenho um número negativo, eu vou pegar um número negativo pequeno em magnitude, e aqui eu vou pegar um número negativo bem grande em magnitude, um número bem negativo, aí fica fácil de satisfazer isso aqui. Eu vou precisar que V0 e X0 tenham sinais trocados, e eu vou pegar um V0 em magnitude bem grande e um X0 em magnitude bem pequeno, tá? Vou escolher agora o amortecimento nesse valor específico, gama igual a ômega zero. Estou aqui no amortecimento crítico. Um detalhe aqui, o que ele está colocando nesse eixo não é exatamente gama. Ele está colocando, o autor desse programa colocou B. Notem que ele está dizendo que no amortecimento crítico, B igual a raiz de 4km. Vamos ver se isso é verdade? A gente definiu 2 gama igual a B sobre M, ou seja, gama igual a B sobre 2M, e no amortecimento crítico isso é igual a ômega zero, que é raiz de K sobre M. Então, nesse caso, eu tenho B igual a 2M, raiz de K sobre M. Passo o M para dentro da raiz, entra como M ao quadrado, passo o 2 lá para dentro, entra como 4. Então, isso fica raiz de 4km, que é o que ele está usando. Então, ele está falando em termos de B, e não em termos de gama. Então, ajustei o amortecimento apropriado, escolhi aqui uma posição inicial, uma velocidade inicial, e vamos ver o que acontece. Observem que ele não oscilou, não chegou a cruzar a origem, foi sendo amortecido até chegar na origem. Se eu mudar os parâmetros iniciais, vou pegar uma velocidade para cá, vamos ver o que vai acontecer. Também foi até a origem, sem cruzar o eixo. Agora eu quero satisfazer aquela condição para cruzar o eixo. Eu quero V0 sobre X0 menor que menos gama.
Então, tem que pegar V0 e X0 com o sinal trocado. Então, vamos pegar uma amplitude, uma velocidade inicial negativa, tá o máximo para a esquerda, e uma amplitude bem pequena, que é positiva, ela está à direita do equilíbrio. E eu quero um gama bem pequeno também. Então, gama é igual a ômega zero, pega um ômega zero bem pequeno. Ômega zero é raiz de K sobre M, K pequeno, M grande. E coloco o amortecimento crítico. Vamos ver se vai cruzar o eixo. Cruzou. E cruza só uma vez. Ele não consegue cruzar de novo o eixo. Lá no infinito, ele volta para a origem. Certo? Outro detalhe interessante que a gente pode analisar é a continuidade dessas soluções. Quando eu vou de um regime para outro, eu posso variar o B, ou equivalentemente o gama, continuamente. Mas a gente viu que as três soluções elas têm caras muito distintas. Será que conforme eu vou variando o gama, eu vou de uma solução para outra de maneira suave? Vamos ver isso. Então, vamos pegar um caso fracamente amortecido, com um amortecimento bem pequeno. Vamos ver o que vai acontecer. Foi. Oscilou um pouco. Agora eu vou aumentar esse amortecimento. Oscilou menos. Vamos colocar o máximo que eu consigo de amortecimento, mas ainda no caso fracamente amortecido. Tá aqui. Ele cruzou o eixo e voltou para o eixo, para a origem. Agora eu vou aumentar mais um pouquinho. Coloquei no criticamente amortecido. Vamos ver se a solução vai ser muito diferente dessa. Não deve ser, né? Bem parecida, como era esperado. Se eu aumentar mais um pouquinho, fui para o outro regime, que era descrito por uma equação completamente distinta. Mas a variação foi bem pequena. A solução também não deve ser muito diferente. Está lá. Então, observe que apesar das três expressões terem caras muito distintas, a variação contínua desse gama me dá uma transição suave entre aquelas três expressões. Se eu aumentar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Começou a mudar. Vou aumentar mais um pouco. Vamos aumentar mais. Vai chegar uma hora que ele não vai mais cruzar o eixo. Ainda cruza o eixo. Aumentar mais um pouquinho. Aí ele provavelmente não vai satisfazer mais a condição para cruzar o eixo uma vez, a origem. Aqui já não cruza mais. Tá? Então ela varia continuamente, que era de se esperar, né? Bom, pessoal, nesse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente fala aí sobre a energia desse oscilador amortecido. A gente quer estudar a energia do caso que oscila, então a gente vai estudar a energia do caso subamortecido. Então tá, pessoal, até mais.